gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pro review de hoje teremos ele, Homem-Aranha do Tobey Maguire, o amigão da vizinhança aqui do filme Spider-Man No Way Home, feito pela Mafex, uma figura que eu tava esperando demais aí na coleção. Então, bora conferir! Antes de abrir aqui a caixa, então vamos dar uma olhada na arte dela. Olha só que legal que essa caixa a Mafex traz aqui. Ela realmente muda um pouco o padrão do que ela faz nas figuras de quadrinhos. A gente pode comparar aqui, ó, vendo essa caixa aqui, Homem de Ferro. É possível review mais aí pra frente. A gente consegue ver que a disposição das informações são tanto quanto parecidas, né? São diagramadas mais ou menos nos mesmos locais. Porém, a gente consegue ver que a paleta de cores muda bastante, assim como esse fundinho aqui das figuras de quadrinhos sempre traz, né, como se fossem retículas ali, vai mudar aqui na figura do Tobey. Então, olha só, eles fazem uma arte própria, seguindo aí paletas de cores do filme, né? Essa aqui é a figura 241 da Mafex. Ela vai trazer aí cores realmente ali que remetem ao filme e aquele uniforme do Peter do Tom Holland, né, com dourado e tal. Então, bem legal, bem bonitinha. E vamos abrir ele. Fora da caixa aqui nós temos o blister, então, e ele não é um blister único, ele é um blister duplo. Olha só que bacana esse acessório aqui, ó. Rapaz, isso aqui tá muito legal. Tá bem parecido com o da Marvel Legends, na verdade, mas é interessante que eles trouxeram esse portal aqui também. Vamos dar uma olhada aqui, ó, com o blister aberto, pra gente ver um pouquinho melhor os acessórios. Esse cara aqui, ele tá recheado de acessórios. Olha isso aqui, recheado. Duas head extra, um monte de par de mão, um monte de coisinha, realmente bacana demais. Então vamos dar uma olhada nos acessórios e partir para a figura. Como não poderia ser diferente, o Homem-Aranha aqui vem com vários pares de mãos, são 9 pares de mãos, contando com os punhos cerrados ali no boneco. E aqui nós vamos ter todas as mãos que a gente precisa para o Homem-Aranha. Então temos aqui mãos ele apontando para o meme, bem feitinho, bem bonito. A mão segurando a teia, né, para ele fazer quando estiver se balançando, assim como também pode ser um joinha, ó. Então já não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se vocês estão curtindo. Vão ter aqui também as mãozinhas de teia, né? Soltando ali teia, não pode faltar nunca. Então realmente bem bonitinhas também, bem pintadinhas. Temos essa mãozinha aqui, ó, relaxada. Essa aqui ela já tá até um pouco relaxada também, porque olha só a pintura, ó, tá bem porquinha aqui já, faltou esmero da Mafex. Vamos ter aqui também ainda essa outra mãozinha aqui, que também é uma mãozinha meio relaxada e dá para usar ela segurando a máscara que vem. Agora não sei se é essa ou se é essa. Eu acho que é essa, mais um pouco mais fechada, ó, que a gente utiliza para segurar a máscara que vem nele. E aí essa aqui também a gente consegue ver, ó, que a pintura não tá tão bem aplicada assim. Vamos ter ainda essa mãozinha acenando, que é a mãozinha ali de Coreia tá dando um tchauzinho ou um oi também, né? Essa aqui tá bem legalzinha. Além de, claro, temos essa mão aqui, ó, que é a mão de apoio, mão de escalada, né? E aí de par de mão e par de pé, olha só. E ainda esses extras aqui vão ter ímãs ali na parte de baixo, que é pra gente poder fazer o quê? Poder fazer com que o Homem-Aranha tivesse realmente escalado ou grudado numa parede, né? E aí os ímãs, ó, são bem fortezinhos, ó, se seguram bem. E aí eles, todas as figuras de Homem-Aranha vêm com esses pares aqui magnetizados. Então uma opção a mais, bem legal aí pra gente se divertir. De acessório ainda vai vir esse dispositivo aqui, ó, que para quem viu o filme sabe, é o dispositivo lá que os Homem-Aranhas constrói para fazer o Homem-Areia voltar a ser o Flint Marco ali, então, e perder os seus poderes, né? Voltar a ser uma pessoa normal. Além de acessórios, vão ter essas duas heads extras e essa máscara aqui, ó, que a gente utiliza, aquele par de mãos, que eu acho que é o mais fechadinho, esse aqui, ó. E aí ele segura a máscara assim, ó, na mãozinha, ó. Um acessório aí a mais, bem bacana. E essa máscara solta aqui tá bem bonitinha. E aí os grandes extras para mim, que são essas duas heads aqui do Peter. E olha só como essas pinturas estão muito bem aplicadas. Cara, isso aqui tá lembrando demais o ator. Olha só. Tá realmente muito bonito, tá muito bem feito. Essa aqui sorrindo, eu acho que é a melhor de todas ainda, hein? Essa sorrindo, ó. O legal é que sempre vem esse parzinho a mais de pescoço, né? Como se realmente tivesse tirado a máscara. Então, olha que bacana que tá essa head de Peter sorrindo. A gente consegue ver muito o ator aqui, o Tobey Maguire. Muito bem feita. Realmente a aplicabilidade da pintura ali nos pontinhos, né? Muito bem feita. E aí, é claro, o mesmo aqui
para essa head dele normal, né? Aí sem sorriso, sem nenhuma expressão aí, bem regular. Cara, realmente gurizada. A Mafex aqui fez um trabalho excepcional. Eu nunca gostei de nenhuma figura humana, assim, né, baseada em ator da Mafex. Eu sempre achei que ia fazer um trabalho bem mal feito, mas aqui, cara, eles se superaram. Lindo demais. E de acessórios ainda temos aqui esse portal ali, né, por onde o Ned acha os Peters e eles passam ali tudo para se encontrar. Um portalzinho bem bacana, é meio parecido, na verdade, com o Marvel Legends aí, mas é bem bonitinho, bem feitinho. E ainda nós teremos aqui, ó, vários parzinhos de teias. Aí são todos plásticos duros, né? Então nós temos aqui, ó, essa teia aqui que é para a aranha se balançar, uma teia mais comprida. Aqui é outra dela, igual. Esses dois pares menores, que é como se ele estivesse atirando as teias. E esses outros dois pares aqui médios, que também como se ele estivesse atirando as teias. Então aí são 3 pares de teias pequenas, médias e grandes que a gente pode utilizar aí para fazer variadas poses. E claro, como se não fosse o suficiente, ainda temos aqui a base clássica da Mafex, né? Com 2 tipos de suporte, a haste rígida e a haste móvel aqui, e os 3 tipozinhos ali de gancho. Então, realmente, esse boneco veio completo de acessórios. Então, de termos visto aí esses poucos acessórios que a figura vem, né? Quase nada, bobagem. Vamos dar uma olhada na figura em si. Aqui, ó, de forma bem geral, para vocês darem uma olhada, um panorama completo aqui da figura. Olha só como é que ela tá. Assim, esse boneco tem sido envolto por polêmicas, tá? Principalmente questão de 2 pontos, mas eu posso até apontar um terceiro ponto, que são o quê? Primeiro, o vermelho dele é um vermelho brilhoso e realmente essa figura ela passa um brilho muito grande nessa parte do vermelho, principalmente em contraste com o azul dele. Segundo ponto, esses ombros aqui, que são os ombros quase Toy Biz, aqueles ombros arredondados, feios. E o terceiro ponto, que daí para mim é algo que me incomoda, é a máscara. A máscara eu acho ela absurdamente feia. Sim, o design do uniforme no filme, ele é feio, ele é diferente também do uniforme da trilogia do Sam Raimi, mas aqui eu acho que eles até pioraram esse quesito, sabe? E assim, o que eu acho em questão desses outros 2 pontos levantados? O vermelho, na minha figura, pelo menos, eu não acho que em mãos, aqui comigo, ao vivo, seja tão brilhoso. Mas olhando pela lente do celular, sim, ele transpassa um brilho muito grande. E aí o que eu acho que pode ajudar, né, a corroborar essa questão do brilho são as teias aqui de todo o uniforme. Eu acho que elas não são tão bem pintadas quanto deveriam ser, principalmente na questão dos ombros aqui, ó. Olha só, a escultura passa por um canto, enquanto que a pintura passa para o outro, e isso na máscara também eu acho bem mal aplicada a pintura aqui também no pescoço. Então isso eu acho que ajuda a ter esse aspecto brilhoso do vermelho. E o ponto do ombro é algo que eu acho que não me incomoda tanto da minha figura, que pelo menos aqui, ó, se vocês ajeitarem bem ele não vai ficar com os ombros tão para fora, sabe? Eu vi muita gente deixando o boneco com os ombros assim, aí realmente vai ficar um robô, sabe? Uma coisa horrorosa. Mas se vocês encaixarem bem aqui assim e deixar ele aqui desse jeito, não acho que fica tão feio. Eu acho até a questão da escultura desse boneco é um ponto forte, assim, no corpo, né, de forma geral. A máscara a gente esquece. Porque ele realmente é bem bonito, é bem legal, cara. A forma dos músculos, tudo assim, eu acho bem, bem bacana. Agora, a questão da aplicabilidade da pintura foi, para mim, onde eles erraram bastante. E aí é um ponto negativo que eu acho que pode aí tirar um pouco do boneco, sabe? Mas eu acho até de forma geral, apesar do vermelho ser um tanto quanto brilhoso na lente, né, aqui do celular, eu não acho que em mãos ele seja tão feio assim. E aqui, ó, a questão da aranha também é bem uniforme no meu. Eu vi alguns reviews, essa parte sendo brilhosa, é a parte de baixo que sendo fosca. No meu é ok. A escultura aqui da aranha também é bem legal. A pintura até é ok também. E aí, realmente, a máscara aqui, pra mim, é o maior ponto negativo de todos, na verdade, é essa máscara aqui. O resto aqui, assim, de longe, até passa batido, sabe? E aí tu olha o frame, assim, do boneco em si, cara, é muito Tobey Maguire, sabe? Eu gosto realmente demais. E o ombro aqui, se vocês articularem o boneco, que ele é um boneco muito articulado, na hora essa estranheza vai se embora, sabe? Na hora. Tu deixa ele numa posição
de ação, até porque nós temos um Homem-Aranha em mãos, eu espero que ele fique em posição de ação e não em posição de soldadinho, e realmente essa questão dos ombros vai se embora. Então isso não é algo que me incomoda. Então, falando já aqui em articulação, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de possibilidade com esse boneco. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer com esse boneco aqui, ó, na questão da cabeça, ó, 2 pontos de articulações, um aqui na base da cabeça, outro na base do pescoço, ele vai olhar bem para cima, conjunto, vai ficar um espaço aqui, mas isso é algo que realmente não me incomoda nunca em boneco em nenhum, a gente está articulando o boneco, ele tem que ter essas folgas, acontece, não acho problema algum, vai olhar bem para baixo, vai girar 360 graus aqui a cabeça, e vai bem para o lado e vai bem para o outro. Então, realmente, o pescoço aqui trabalha muito bem. A articulação borboleta desse boneco aqui, sério, para mim é uma das articulações borboletas mais perfeitas que eu já vi. Porque, cara, olha só como articula isso aqui. E olha só como é um movimento natural, sabe? Olha que realmente parece uma pessoa ali alongando os ombros. É muito legal. Olha o quanto a gente cruza aqui na frente. Olha o quanto se cruza lá para trás, ainda mais que colocar os braços assim, ó. Olha isso aqui. É muito boa essa articulação, realmente é muito funcional. Além de, olha só, ele vai até para cima e para baixo, ó, nos dois lados. E aqui, então, no ombro ainda a gente consegue fazer aquela pose em T. Esse aqui até nem vai mais muito para cima, ó, realmente fica ali bem na posição em T. Vai girar o ombro, aqui um giro no bíceps, ponto duplo aqui de articulação e aquela ball joint sempre característica aqui no punho. No tronco vamos ter 2 pontos de articulação também, aqui no abdômen e outro na cintura. Aqui no abdômen a gente consegue ir pro ladinho, pro outro, para trás, vai ó, bem para trás, só ele, vai bem para frente também, só ele, e claro, vai girar, né? Aí na cintura vamos girar 360 graus, vai bem pro lado, vai bem pro outro. Olha isso aqui. Nossa, é muito pro lado e pro outro. Aí vai ir bem, bem para trás. Realmente muito bacana. E vai ir bem, bem para frente. Esse boneco, ele é muito, muito articulado. E aí a gente consegue ver isso, principalmente nas pernas aqui, ó. Aquela questão de a gente conseguir puxar para baixo, né? Facilitando aqui a gente puxar a perna para cima. E olha isso aqui. Olha isso aqui. O boneco ele se abraça. Se a gente puxar bem para cima, ó, o boneco ele se abraça na perna dele. Olha isso aqui. Eu nunca vi isso, cara. Olha isso aqui. Isso é absurdo. É muito foda. Foda-se, é palavrão. É foda pra caramba. Olha isso aqui, cara. É muito massa. E a gente consegue também ir bem lá pra trás. E a gente consegue daí puxar aqui e ele vai fazer aquela abertura lateral aqui, ó, praticamente completa, né? E o Homem-Aranha precisa disso aqui. E aí vamos ter aqui o ponto duplo no joelho também. Ele encosta com toda a facilidade do mundo aqui atrás, ó. E aí aqui também a gente vai ter aquela ball joint no tornozelo, para um lado para o outro, para cima e para baixo, e aí aquela pontinha do pé. Então, realmente, que boneco bem articulado. Isso aqui é um Homem-Aranha de verdade. Vamos agora, então, para os comparativos. Aqui então, para os nossos comparativos. Se vocês estão curtindo o vídeo e chegaram até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe para nós crescermos cada vez mais. E antes de a gente dar uma olhada nele junto de outras figuras, vamos puxar aqui a nossa reguinha. Vamos dar uma questão na olhada da altura dele, ó. Puxando aqui da ponta da régua até ali em cima, ó, ele dá praticamente ali em cima do cocoruto dele, 14 centímetros e meio, quase assim, se forçar bastante, tá? Então, assim, apesar dele parecer um boneco pequeno, digamos, ele tá bem encaixado dentro da escala 1/12, porque o ator, o Tobey Maguire, se não me engano, acho que ele tem 1,72, 1,73, então ele é um cara baixinho, sabe? Então não adianta fazer ele com um personagem muito alto, né? Então, dentro da escala, ele tá bem ok. E para os nossos primeiros comparativos, então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essas duas baita figuras também do Homem-Aranha do Tobey Maguire, aqui de No Way Home, pela linha Marvel Legends e pela SH Figuarts da Bandai. Essas figuras que eu peguei emprestadas com 2 amigos meus aqui, Daniel Saldanha me emprestou Marvel Legends e o Jefferson me emprestou aqui o SH Figuarts. E olha só que bacana que eles ficam juntos. E assim, ó, spoiler já, tá? O próximo vídeo é um vídeo comparativo dessas 3 figuras pra gente dar uma olhada ali qual que é a melhor, ou quais são os pontos positivos, negativos de cada uma. Então, assim, ó, esse vídeo aqui a gente só vai ver a questão da altura e o próximo vai ser um vídeo completaço para vocês poderem conferir. Aqui então agora em comparativo com os 2 Homem-Aranhas da Mafex aqui,
a versão do Peter Parker na roupa clássica e ele como uniforme simbionte. E olha só como esse Tobey Maguire tá sim menor do que o Peter dos quadrinhos, por exemplo, só que veja como ele não fica aí fora de escala, né? Se eu não me engano, acho que o Peter dos quadrinhos tem 1,80 por aí, e o Tobey Maguire, como eu disse, tem 1,70 e poucos. Então ele fica ali regular, bem bacana junto dos demais. Como é o Tobey Maguire agora com o nosso Demolidor e o Capitão América da Mafex, e aí aqui sim ele fica realmente bem baixinho. Como vimos na trilogia do Sam Raimi, aí nós temos uma Gwen Stacy e uma Mary Jane lá. Aqui eu trago as suas versões dos quadrinhos que eu tenho aqui pela linha Marvel Legends. Aqui uma Mary Jane completamente customizada, né? Com uma head extra que vem com essa boneca da Gwen Stacy. Então, olha só, ele fica meio pequeno aí perto delas, né? Realmente, nos quadrinhos, esse Tobey Maguire não vai encaixar bem. Entre os vilões que aparecem nas trilogias do Sam Raimi aqui, eu trouxe então as suas versões em quadrinhos do Venom e do Duende Verde, ambos pela linha Marvel Legends, e a gente consegue ver que esse Homem-Aranha Mafex do Tobey Maguire fica meio pequeno perto deles, né? Não combina nada. Ainda na linha Marvel Legends, eu trago aqui os vilões Rei do Crime e o Shocker, que a gente viu aí suas contrapartes em alguns filmes e séries da Marvel, mas aqui nas suas versões em quadrinho, né? A gente consegue ver como eles continuam alto também e que nesse Mafex aqui não vai ser a melhor opção para deixar junto dessas contrapartes dos vilões. Ainda na Marvel Legends, eu trago agora aqui o Homem de Ferro Extremis, assim como o Loki da série Loki, mas aqui é a versão clássica dele, que aparece na primeira temporada, né? E a gente consegue ver como, por exemplo, o Homem-Aranha fica um tanto quanto pequeno com o Homem de Ferro, que é a versão quadrinhos, mas já fica mais ou menos adequado até aqui para esse Loki, que é uma versão de live action, né? Da Marvel. Então, realmente, de repente, com a versão live action da Marvel, a gente consiga encaixar esse Tobey da Mafex. E por fim, só para trazermos aqui para nossa concorrente da Marvel, a DC Comics, eu trago o Batman Rush, que já temos review aqui no canal, link aqui no card, e o Superman Rush, ambos pela Mafex. E aí a gente consegue ver como esse Tobey Maguire tá piquitichucho, mas né, ele não faz parte dos quadrinhos, e sim da parte de live action dos personagens de quadrinhos, né? Então, ele não fica tão bem encaixado aqui nesse meio também. Visto os comparativos, então, vamos aqui para as nossas considerações finais. E se vocês chegaram até aqui e tiverem curtido o vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas irem nos conhecendo. Vou trocar a head dele aqui, vou botar essa head fenomenal do Tobey Maguire, tá? Que isso aqui, cara, não tem como dizer que não é ele cuspido descarrado. Realmente linda demais. Essa head extra ficou fenomenal dele sorrindo. E assim, de forma geral, tá? De forma ampla sobre o boneco, para mim ele tem mais pontos positivos que pontos negativos. Apesar de tudo que nós já discorremos sobre ele aqui no vídeo, da pintura vermelha brilhosa, dos ombros cebola, da máscara, que pra mim é o maior ponto negativo de todos, que eu acho horrorosa. Cara, ele é, assim, de forma geral, muito legal. Ele tem bons acessórios, qualidade boa de acessórios, olha essa head, e tem também articulações que são espetaculares. Além de tudo isso, eu acho sim, de forma geral, a escultura do corpo desse boneco muito, muito bacana. Cara, olha só, se não é o próprio Tobey Maguire ali da trilogia do Sam Raimi. Esse aqui é o Homem-Aranha de uma geração inteira, sabe? Ali dos 20 aos 30 anos. Cara, esse aqui foi o Aranha que marcou nas telonas para nós. Então, assim, realmente a nostalgia bate demais com essa peça e eu acho que é uma representação fidedigna dele na coleção. E assim, de forma geral, eu acho que essa peça também tem sido muito avacalhada pela galera, sabe? Na internet. Eu cheguei a cansar, cheguei a enjoar de ver ele na internet, porque, cara, todo dia tinha uma invenção de moda em cima do boneco. Ou era um verniz fosco para melhorar o vermelho dele, daí até acho ok, realmente o contraste da teia com o vermelho fica melhor dessa forma fosca, né, a partir do verniz. Mas, cara, aí os caras pegavam, cortava aqui a articulação borboleta, tipo, os caras botavam palito de dente aqui para aumentar a caixa torácica dele, assim, então, assim, tiraram esse boneco para Cristo e inventaram um monte de coisa em cima dele, sabe? E eu acho realmente, de forma geral, que o boneco é mais positivo do que negativo. Sim, ele tem esses pontos negativos, mas eu acho realmente que ele é uma peça que vai ser muito bem representativa do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, de uma forma geral, eu acho que ele é uma peça 8,5, tá? Ele é um boneco, ele é uma figura boa,
mas não é uma figura excelente, uma figura perfeita, né? Uma boa figura. Não é uma figura ruim, porque senão eu dava uma nota 6 para ele, que nem eu fiz com o Tormafex. Então ele é um 8,5, porque ele peca, assim, nesses quesitos, como eu já citei antes. Onde eu adquiri, caso vocês tenham interesse, e que para mim, sim, fica a recomendação dele, tá? Então, caso vocês queiram, eu peguei ele com o Alex GP Toys lá no Instagram, que mora no Japão, e eu redirecionei direto com ele. Então, todos os Mafex estou tentando pegar direto com ele, tá? Então, assim, eu deixo a recomendação. Eu ainda gosto demais dessa figura. Para mim, ela é, cara, uma representação, assim, ó, sério, geral do Peter, do Tobey Maguire. Cara, eu curto demais. Realmente, eu achei ela em mãos muito melhor do que eu consigo transcrever aqui para vocês no vídeo. Então, se vocês chegaram até aqui e curtiram o vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe para mais e mais pessoas ir nos conhecendo e até a próxima. Valeu!